Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-prefeito e atual vereador César Maia, contando com a participação do jornalista Lima de Amorim, que deixou uma pergunta ao prefeito que eu queria que repetisse para quem está chegando agora, para o nosso ex-prefeito responder. Quem foi prefeito do Rio já 3 vezes, não é isso? E elegeu um poste no começo, foi um Cone, e depois se revelou talentoso, enfim. Tem uma bagagem enorme para comentar a situação do prefeito, do atual prefeito. Então eu pergunto, César, como é que você, hoje, vereador, tenta interferir, enfim, nessa situação toda, coerente com as suas críticas ao governo, no caso do... Nós sabemos que a Câmara de Vereadores são 51 vereadores. Você tem, em posição de oposição, você tem os 9, ou 10 e 41 da bancada do governo. Você tem muito pouco debate no plenário sobre políticas públicas. Então, o que termina é a tramitação de um projeto de lei que gera um discurso da oposição e a defesa do líder do governo. Eu estava entrando na Câmara e me fizeram essa pergunta, né? Qual o papel que cabe a vocês? Eu disse, a base do governo, ela trabalha do plenário para o plenário, para aprovar projetos de lei que o Executivo encaminha. E a oposição trabalha das ruas para o plenário. Então, toda aquela mobilização da área de educação produziu efeito, produziu impacto. A própria secretária de Educação, Cláudia Costin, privatizante, ela terminou optando por um emprego no exterior, muito conceituado, etc. O secretário de Saúde, que foi quem introduziu as OS, já não está mais aí, já saiu também, né? Isso modera esse tipo de ações de terceirização, de privatização, projetos de lei que mexem com parâmetros urbanísticos e que são apresentados, alguns passam, somente na Barra da Tijuca, muitos passaram, mas de outras se consegue defender, você tem uma visão de opinião pública mais favorável e mais compreensiva. Você teve 2 projetos de lei complementar que mexiam com parâmetros urbanísticos, estão parados, estou falando desde o início de 2013, já vinham de 2012, parados no centro da cidade, mexendo ali com o coração do corredor cultural e também na área portuária. Isso foi interrompido. São ações que a oposição faz, que interrompem medidas que, no entendimento da oposição, são gravosas à dinâmica da cidade, gravosas aos serviços públicos e que resultam. Agora, a oposição tem essa função princípio e constitucional, que é fiscalizar, oferecer alternativas e criticar. Quando diz o BRT não é uma solução para o transporte, não é uma solução para as pessoas, e qual é a solução? Transporte de massa, é óbvio, né? Então, com essa parceria com o governo federal, não podia ter finalmente saído aquilo que todos estão de acordo, e nunca se realiza, que é a metrolização, a transformação dos trens da central em metrô de superfície. O que é isso? Redução de frequência e climatização, por exemplo. Prefeito, e parece que a atual administração, diante de tantas críticas às OS, tentou fazer uma alteração de rumo. Criou, com a aprovação da Câmara de Vereadores, a Empresa Municipal de Saúde, que na verdade contrata através de maneira direta... De concurso, né? Concurso. Seletista, exatamente. Sem necessidade, enfim, sem os entraves do serviço público. Ou seja, se viu nessa iniciativa uma medida para fugir um pouco do total controle que as OS têm à frente da saúde do município. Mas parece também que essa empresa municipal de saúde não saiu do papel, apesar do esforço para a sua aprovação na Câmara. Olha, as críticas foram enormes, né? Se fez audiência pública, se comentou, e as críticas feitas por uma oposição menor, mas que projeta para os servidores públicos da área de saúde, projeta para especialistas, para as universidades que estudam isso. Isso terminou produzindo uma lei aprovada um pouco de afogadilho, que já vai de mais de um ano de aprovação, e até hoje foi pouco implementada. Por quê? Qual a sua avaliação? Olha, o problema é que você não pode governar contra os servidores públicos. Quando os servidores públicos têm, de uma forma razoável, de uma forma maior, com a experiência acumulada que tem de muitos anos, né, de muitas gerações, tem a percepção que aquilo fará mal à administração. Se você atropela o serviço público e os servidores públicos,
você tem muita dificuldade de implementação. Ora, as OS já foram um atropelamento inacreditável, previsto, dito, falado. Agora, entra essa empresa municipal de saúde, que tem um orçamento pífio agora, para o ano de 2015, já teve para 2014. A implementação é uma implementação muito difícil de ser feita. E se for feita, era facilmente reversível. Porque o concurso público para seletista pode, no futuro, transformar aquele seletista em estatutário mudando o governo. Outra questão, Porto Maravilha, que é um projeto também menina dos olhos da atual administração. Qual é a sua avaliação? Há quantas anos você acha que esse projeto, como está até agora, quer dizer, o que foi implantado, pode-se dizer que é um projeto de sucesso? Não é um projeto de sucesso ainda, né? Nós estamos falando de ideias que vêm do final dos anos 70, com a Mauri Temporal. Muito tempo se discutiu ideias, todos os governos, eu também, Conde, etc., e outros prefeitos, e terminou se conseguindo, através de um acordo com a Caixa Econômica, recursos do Fundo de Garantia de Serviço, que viabilizariam esse projeto. E que terminou focalizado muito na derrubada da perimetral e na construção de um túnel alternativo à perimetral. Tudo bem, do ponto de vista prático, com aqueles certificados que permitem você comprar o certificado e aumentar o gabarito do prédio. Quantos prédios estão em construção com certificados comprados? 1, 2, esse meu na Francisco Bicalho, que dá de cara ao presidente Vargas, entraram em acordos ou venda de certificados por permuta, muito perigoso, porque na permuta a Caixa Econômica fica com 3 andares, por exemplo, que seria o valor dos certificados. Mas se o mercado imobiliário tiver um declínio, o de recurso dos trabalhadores perde valor. E o governo tem que complementar aqueles recursos. Acho que foi uma precipitação, uma avaliação que seria um projeto que produziria resultado em 2 ciclos de governo e quando que aquilo vai ser feito. E mais ainda, a ideia de todos os estudos urbanísticos, no caso do Porto Maravilha, que dependia de uma autorização do governo federal, que deu. O governo federal cumpriu a sua parte, deu autorização, que é DOCAS que está aí, né? E deu recursos, e deu dinheiro. É que seria um bairro normal? Não. Está se construindo um bairro de escritórios. Um bairro de escritórios piora muito a situação do trânsito no Rio de Janeiro, que as pessoas vêm de outros bairros para trabalhar ali. E o ideal é que as pessoas morassem ali, trabalhassem ali, fosse um bairro normal, como qualquer bairro do Rio de Janeiro, e não um bairro de escritórios, um bairro comercial. O que... Apenas uma extensão do centro da... Isso. E eu diria pior, né? Que é uma extensão de centro, com prédios de um alto valor, e que exigiriam serviços que vão demandar mão de obra em bairros de classe média. Eu fico curioso que, com toda essa experiência, e como é que você se mantém atualizado, eu tenho curiosidade, e acredito que também as pessoas têm, de saber como é que é a sua rotina diária, com tantas atribuições que ainda tem, e como é que você faz para se atualizar e para criticar? Como é que é essa rotina? Vou responder novamente depois do nosso intervalo, nós estamos em cima do break, e voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder.